Opa, aqui é o Matheus Azevedo e eu vou falar sobre as causas excludentes de culpabilidade. Começando pela a introdução às causas excludentes de culpabilidade. Primeiro tópico: definição de culpabilidade no direito penal. É o seguinte: a culpabilidade ela é um dos pilares do direito penal, referindo-se à capacidade do agente de ser responsabilizado por um ato ilícito. Em termos simples, é o juízo que se faz sobre a conduta do indivíduo, levando em conta sua intenção, que é o dolo, ou negligência, que é a culpa, além da sua capacidade de entender e agir conforme o que é considerado legal. Para que alguém seja considerado culpável, vai ter que ter três elementos que devem estar presentes, que são eles o fato típico, fato ilícito e culpável. O primeiro deles, o fato típico. O fato típico é o seguinte: o fato típico é a ação ou omissão que deve ser tipificada como crime na legislação. E agora, o fato ilícito. O fato ilícito é o ato que deve ser contrário ao direito. E também o culpável, o último, ou culpabilidade, que é o seguinte: o agente deve ter a capacidade de entender e querer o ato que cometeu. E esse foi o primeiro tópico, falando sobre a definição de culpabilidade no direito penal. E agora eu vou para o meu segundo e último tópico, que é sobre a importância das causas excludentes de culpabilidade na análise da responsabilidade criminal. As causas excludentes de culpabilidade, professor, são circunstâncias que afastam a responsabilidade penal do agente, mesmo que o fato seja típico e ilícito. Elas são fundamentais para garantir que não se puna alguém que não tinha capacidade plena de entender a ilicitude de suas ações ou que agiu em situações excepcionais, que aqui incluem alguns exemplos como a inimputabilidade, o erro de tipo e o estado de necessidade. Então eu vou começar sobre a inimputabilidade. A inimputabilidade, ela se refere à incapacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar conforme esse entendimento. Isso pode ocorrer em casos de doenças mentais ou desenvolvimento mental incompleto. Um exemplo disso é uma pessoa com um transtorno mental grave que pode não ter a capacidade de compreender que seu ato é criminoso. Agora, exemplo de erro de tipo. O erro de tipo, ele ocorre quando o agente comete um ato acreditando erroneamente que não está praticando um crime. Por exemplo, se alguém tira uma foto acreditando que está em uma área pública, professor, na verdade, está em uma propriedade privada restrita. Essa pessoa pode alegar erro de tipo. Então é assim que acontece o erro de tipo. E por último, o estado de necessidade. Aqui, o agente pratica um ato ilícito para salvar um bem maior. Por exemplo, se uma pessoa invade uma propriedade para salvar alguém que está em perigo iminente, professor, essa ação pode ser considerada como justificada e isenta de culpabilidade. Essas causas são essenciais para garantir justiça e equidade no sistema penal, evitando assim punições desproporcionais e injustas. A análise cuidadosa, professor, dessas circunstâncias ajuda a manter o equilíbrio entre a proteção da sociedade e os direitos individuais dos cidadãos. Olá, eu irei falar sobre as causas legais para a exclusão de ilicitude e como que elas afetam na imputabilidade do agente. As causas de excludente de ilicitudes, elas se encontram no artigo 23 do Código Penal, que é o estado de necessidade. O agente age para evitar um mal maior que não poderia ser evitado de outro modo. Por exemplo, se um indivíduo furta um carro para salvar a vida de uma criança que está se afogando, sua conduta será considerada lícita. Legítima defesa. A legítima defesa, o agente age em defesa própria ou de outrem, contra injusta e eminente agressão. Por exemplo, se um indivíduo é agredido por outra pessoa e reage para se defender, sua conduta será considerada lícita. O estrito cumprimento do dever legal, o agente age em cumprimento de um dever legal, ainda que a lei seja injusta. Por exemplo, um policial mata um criminoso em legítima defesa, sua conduta será considerada lícita.
exercício regular do direito. O agente age no exercício de um direito que é permitido por lei. Por exemplo, se um indivíduo defende sua propriedade contra um invasor, sua conduta será considerada lícita. As excludentes de culpabilidade. A inexigibilidade de conduta diversa, erro de proibição inevitável, insanidade mental e inimputabilidade penal. Como toda lei, há sua exceção. A exceção para a legítima defesa é o excesso punível. De acordo com o artigo 23 do parágrafo único do CP, o agente responderá por excesso doloso ou culposo em todas as hipóteses daqueles dispositivos. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Ocorre o excesso doloso quando o agente se excede voluntariamente no meio utilizado ou no uso desse meio. Ocorre excesso culposo quando o agente se excede por imprudência, negligência ou imperícia. Esses quatro elementos, podem afetar, elas irão impactar na imputabilidade do agente devido ao caráter do agente entender o que era ilícito ou não. Ou seja, essas quatro excludentes de ilicitude irão impactar na imputabilidade devido a excluírem alguns fatores do crime, pois a imputabilidade vai verificar se o agente poderia entender o caráter ilícito do fato ou se agiu no dever ou estrito dever legal. Muito bem. O que é o erro de tipo dentro do âmbito do direito penal com relação às causas excludentes de culpabilidade? Então, o erro de tipo no âmbito do direito penal ocorre quando o agente pratica um fato, mas por engano. Imagine estar realizando uma conduta diferente ou com características distintas daquele que de fato está praticando. Em outras palavras, o erro incide sobre os elementos do tipo penal, ou seja, sobre o fato típico da conduta. Como exemplo, nós temos a questão do tiroteio. Alguém em meio a um tiroteio atira em direção a uma sombra, acreditando ser um invasor, mas acerta um inocente. Nós temos aqui uma substituição de substâncias, por exemplo. Um indivíduo, por erro, adiciona uma substância inofensiva a um alimento, acreditando ser um veneno. Nós temos também a identidade equivocada. Alguém agride fisicamente uma pessoa acreditando ser outra, que lhe causou um dano. Nesse sentido, nós podemos fazer então uma distinção entre erro de tipo e erro aqui de proibição. Com relação ao objeto do erro, no erro de tipo nós temos elementos do tipo penal, que é o fato. Já o erro de proibição nada mais é do que a ilicitude da conduta. Como consequência, no erro de tipo, exclui o dolo ou a culpa, dependendo do caso. Já no erro de proibição, afeta aqui a culpabilidade. Então, a exemplo nós já demos acima. Nesse sentido, o erro de tipo é um vício de conhecimento que incide sobre os elementos do tipo penal. Ele pode excluir o dolo, a culpa, dependendo de suas características e da legislação vigente aplicável. É fundamental diferenciá-lo do erro de proibição, que incide sobre a ilicitude da conduta e afeta a culpabilidade. Além disso, é importante frisar que a análise do erro de tipo é complexa e envolve interpretação de diversos fatores, como a natureza do erro, a previsibilidade, a diligência exigível do agente, entre outros. Assim, recomenda-se consultar sempre e analisar com muita cuidado o fato em si, para que tenhamos aí uma verdadeira compreensão com relação às causas excludentes aqui de culpabilidade.
Eu vou falar sobre os erros de proibição. Erro de proibição. O erro de proibição ocorre quando a gente pratica um fato típico, acreditando que sua conduta é lícita. Ele conhece ou interpreta uma forma equivocada a ilicitude de sua ação. Essa situação está regulada pelo artigo 26 do Código Penal brasileiro, que estabelece o desconhecimento da lei inesquecável, mas o erro sobre a licitude do fato, sem inevitude, isenta de pena ser inevitável, poderá diminuí-la a 1/6 a 1/3 anos. Portanto, o erro de proibição está vinculado à culpabilidade, já que se refere à consciência ou desconhecimento da ilicitude da conduta. Erro de proibição direta. Ocorre quando a gente desconhece a existência da norma proibitiva ou tem uma falta noção sobre o seu conteúdo. Um exemplo: uma pessoa acredita que é permitido descartar os resíduos em uma determinada área, desconhecendo que a legislação ambiental local proíbe tal conduta. Agora vamos para os erros proibição indireta. Surge quando a gente sabe a existência da norma, mas acredita erroneamente que ele não se aplica ao caso concreto devido a uma justificativa aparente. Um exemplo: alguém agride outras pessoas acreditando estar agindo em licitude, defesa, mas que esteja presente nos requisitos legais dessa excludente. A importância do direito penal. O erro da proibição tem um papel central na aplicação do princípio da culpabilidade, pois avalia a capacidade do agente de entender a licitude do ato. Ele é essencial para assegurar que apenas indivíduos com plena consciência e possibilidade de evitar a infração seja punida, garantindo a justiça e a proporcionalidade das penas. Olá, me chamo Guilherme e vim explicar um pouco mais sobre a coação física e a coação moral ou psicológica. A coação física, via absoluta, ela vai se dar através de um contato físico, enquanto a coação moral, que é irresistível, ela vai viciar a vontade do sujeito, que mesmo ela estando viciada, ela não vai eliminar a vontade, porque da mesma forma que ele pratica o ato, ele não pratica o ato querendo, já que a vontade dele está sendo suprimida devido a alguma ação que vem ocorrendo, que vai obrigar o mesmo a praticar um ato. Um exemplo disso na doutrina é trago que um banqueiro vai acaba sendo emboscado e nesse assalto um mesmo bandido aponta a arma na cabeça dele e aponta a arma para a família dele, que estava presente no local, e acaba falando que se ele não entregasse a senha e transferisse o dinheiro para a conta desse mesmo bandido, o mesmo ia descer o chumbo nele e na família dele. Então, logo, a vontade desse indivíduo está sendo totalmente suprimida, uma vez que ele não vai querer que a família dele morra. Então, ele vai acabar praticando um ato que ele, mesmo que ele saiba que não é legal, um ato ilegal, é um ato que vai contra as normas, ele vai abrir o cofre e vai acabar transferindo esse dinheiro, porque ele não tem uma opção. Se ele não praticar esse ato, esse pedido, essa ordem que está fazendo a ele, ele vai acabar sendo morto e a família dele vai de Vasco junto. Basicamente, a conduta dele vai praticar um ato, que vai ser o resultado da subtração dos bens, que vai ser o nexo casual disso, vai se encaixar a tipicidade, porque vai se encaixar como subtrair coisa alheia, que vai ser previsto no artigo 155 do Código Penal, só que ao mesmo tempo que ocorre essa ação, que vai ser diminuída a impunidade penal do sujeito. Mesmo que ele saiba que subtrair bem, que vai se configurar como crime, e ocorre essa consciência da ilicitude, a coação dele acaba
sendo viciada à sua vontade, que vai suprimir a liberdade e ele não vai restar uma opção, ele vai ter que praticar aquele ato, porque senão a família dele morre juntamente com ele. Enquanto na coação física, que é irresistível, ela vai eliminar essa liberação volitiva. Logo, a vontade da pessoa também vai ser suprimida. Por consequência, a vontade é o elemento da conduta e que, por vez, o elemento do fato típico. Deste modo, a coação irresistível for física vai excluir o crime pela falta do fato típico. Então, conclua-se que tanto a coação física como a coação moral irresistível vão ser causas da exclusão de crime e, por consequência, da pena. E uma coisa importante é que, por mais que ele praticou aquele ato, sabendo que era errado, ele não tinha uma escolha, já que a liberdade dele estava sendo suprimida, porque se não praticasse o ato, ele morreria. Então, sem a exigibilidade de conduta diversa, não vai ocorrer a culpabilidade. Então, logo, se não ocorre a culpabilidade, já que ele está praticando um ato contra a vontade dele, não vai ocorrer crime. Estado de necessidade. Bem, o estado de necessidade é uma figura jurídica que exclui a ilicitude de um ato. Ou seja, ele faz com que a conduta em si, mesmo considerada crime, não seja punível. E isso ocorre quando uma pessoa, para salvar um bem jurídico, sendo ele próprio ou de terceiro, né, de outra pessoa, ela é obrigada a cometer o fato típico, em uma situação de perigo. Os requisitos para o estado de necessidade ser aplicado é um perigo atual e presente, tipo assim, uma ameaça concreta naquele instante ou eminente, a inevitabilidade, ou seja, a pessoa não pode, por exemplo, ter provocado o perigo, ou então fazer algo mesmo tendo outra forma. E o sacrifício de bem de menor valor, ou seja, o bem sacrificado ou a ilicitude cometida tem que ter um valor menor do que o que ele protegeu. Alguns dos exemplos são uma pessoa que invade uma propriedade privada para salvar uma pessoa numa casa que está pegando fogo. Ou, por exemplo, uma pessoa foi feita de refém, aí você mata o cara que fez ela de refém para salvar ela. São exemplos de estado de necessidade. É importante salientar que o que você vai cometer tem que ser proporcional ao perigo. Ou seja, se uma pessoa tá te dando um soco, tá dando um soco em outra, você vai lá e dá 5 tiros na cabeça dela, não vai se aplicar, porque é desproporcional, entende? E também é importante que não haja outro meio. Tipo assim, a única forma de você evitar aquela situação de prosseguir é cometendo o ato ilícito. Então, basicamente é isso. O estado de necessidade permite que as pessoas ajam em perigo iminente, sacrificando um bem jurídico de menor valor para salvar um de maior valor. Ela é interpretativa, então ela é analisada caso a caso, ela não é algo preto no branco, mas em resumo é isso. A imputabilidade por doença mental é um conceito do direito penal que se refere à capacidade de uma pessoa de compreender que um ato é um crime e de se determinar de acordo com essa compreensão. Uma pessoa com doença mental é considerada inimputável no momento da ação ou omissão, não tinha capacidade de entender a natureza ilícita do ato. É importante ressaltar que cada caso é único e a avaliação da imputabilidade deve ser feita por um profissional de saúde mental e levada em consideração pelo judiciário. Alguns exemplos hipotéticos de casos de imputabilidade por doença mental. Esquizofrenia: um indivíduo com esquizofrenia pode ter alucinações auditivas
o que o levam a acreditar que está sendo perseguido e por isso agride alguém. Se a avaliação pericial concluir que no momento do crime ele não conseguia distinguir a realidade da fantasia, ele pode ser considerado inimputável. Transtorno bipolar. Uma pessoa com transtorno bipolar em fase maníaca pode apresentar impulsividade e grandiosidade, levando a cometer um crime que em condições normais não praticaria. Demência. Um idoso com demência pode ter surtos de violência devido à confusão mental e à perda de inibições. Transtorno de personalidade antissocial. Embora esse transtorno não seja necessariamente uma doença mental, alguns casos, a combinação de características como impulsividade, falta de remorso e desrespeito às normas sociais podem levar a comportamentos criminosos. A avaliação da imputabilidade nesses casos é complexa e exige uma análise individualizada. É fundamental destacar que a imputabilidade não é um conceito absoluto e depende de diversos fatores, como gravidade da doença mental. Uma doença mental leve não pode ser suficiente para excluir a imputabilidade. Relação entre doença e o crime, é preciso que haja um nexo causal entre a doença e o crime cometido. Momento do crime, a avaliação se concentra no estado mental do indivíduo no momento em que o crime foi praticado. É importante saber que a avaliação da imputabilidade é um processo complexo que envolve diversas áreas do conhecimento, como direito, medicina e psicologia. A decisão final sobre a imputabilidade cabe ao juiz, com base nas provas apresentadas nos autos. A imputabilidade não significa que o indivíduo não tem responsabilidade pelos seus atos. A medida de segurança visa tanto o tratamento do indivíduo quanto a proteção da sociedade. O oitavo e último tópico do nosso trabalho de atividade do professor Marcondes é a exclusão de culpabilidade e os efeitos no processo penal, como as causas excludentes de culpabilidade e influencia a sentença e a responsabilização penal. A excludente de culpabilidade acontece com causas que operam e excludente o crime, porque, embora a conduta continua sendo típica e antijurídica, não é dotada de culpabilidade, ou seja, não pode acarretar a responsabilidade penal do nosso agente. Segundo, a diferença entre excludente de culpabilidade e excludente de ilicitude. As excludentes de ilicitude afasta a ilicitude da conduta, ou seja, a sua conformidade com o ordenamento jurídico. As excludentes da culpabilidade, por outro lado, afasta a culpabilidade do agente, ou seja, a sua capacidade de entender que sua conduta é ilícita e reprovável e de agir de acordo com esse entendimento.